principal ideólogo, o principal mentor deste convite é um professor chamado Jean Tricart. Esse Jean Tricart, ele era um intelectual francês que circulava dentro do paradigma marxista de análise da história, usava o marxista como um método de compreensão da história e aplicava esse método na geografia, à geografia. Esse professor Jean Tricart era um intelectual estabelecido em Estrasburgo, na Universidade de Estrasburgo, na França, e fez o convite a Milton Santos, porque o Jean Tricart, ele frequentou a Bahia a convite do governo brasileiro desde o início dos anos 50. O governo brasileiro, com seus planos de desenvolvimento, de reforma urbana, planos de desenvolvimento urbano, principalmente na Bahia, em toda a Bahia, não só em Salvador, mas pelo interior da Bahia também, convidava este professor, que já era um nome importante na geografia aqui na Europa, trabalhando com geografia humana, conceitos de geografia humana, e nessas idas ao Brasil, os dois se conheceram, Milton Santos e Jean Tricart, e Jean Tricart o convidou para fazer o doutorado dele aqui na França, em Estrasburgo. A tese do seu doutorado é um estudo sobre o centro de Salvador, a capital da Bahia. Aliás, esse trabalho foi publicado e ontem, dia 20, ontem foi 20, não, 21, há dois dias a segunda edição de sua tese acaba de ser publicada no Brasil. Tinha saído no início dos anos 60 e agora a Universidade Federal da Bahia, junto com a Universidade de São Paulo, relançaram essa tese dele que não se encontrava mais, né? O Centro de Salvador. Esse é o fruto do trabalho dele aqui na França. Quer dizer, foi a sua primeira viagem ao exterior, sua primeira viagem à Europa. Dessa primeira viagem dele à Europa resultou um livro de crônicas. Até hoje não me consta, eu tenho conversado com pessoas da família de Milton Santos e também com alguns intelectuais que conheceram Milton Santos. E pelas conversas que tenho tido nos últimos 2 anos, até hoje não me consta que Milton Santos trabalhasse com ficção, com literatura no sentido ficcional. Mas ele flertava com esse gênero, digamos, jornalístico, que era a crônica jornalística. E ele aproveitou o estágio dele na França para escrever crônicas publicadas no jornal à tarde. Ele enviava essas crônicas para o jornal à tarde, no navio, né? O jornal publicava, e quando ele retornou, ele reuniu essas crônicas e ampliou, e publicou este livro, que se chama Mariane em Preto e Branco. Quer dizer, a tentativa dele, ele diz isso aqui na introdução, é fazer uma reflexão sobre a República Francesa e os territórios franceses na África. Mariane como símbolo, né, da República Francesa e como, digamos assim, a administração francesa atua em alguns países da África. Isto porque aqui em Estrasburgo, Milton Santos recebeu um convite do governo francês, governo colonial francês, para visitar a África. Ele recebeu, digamos assim, uma bolsa do governo francês e ao final do ano letivo, em maio de 1958, ele foi conhecer alguns países da África para complementar a sua pesquisa de doutorado. Claro, ele neste livro ele narra como a intelectualidade francesa, principalmente geógrafos como Jean Tricart, estavam empolgados com o Brasil e muito surpresos, ele conta, com um negro como ele no meio
dos 5 geógrafos brasileiros que, neste período, estavam fazendo estudos de mestrado ou doutorado aqui na França. Ele era o único negro. E um negro muito sorridente, muito simpático. Há várias narrativas de que ele era uma pessoa pessoalmente muito atraente. Essas narrativas não só de pessoas que contactaram com ele aqui na Europa, mas também na Bahia, com as entrevistas que tenho feito, frequentemente se referem a esse professor negro numa universidade racista como é, hoje menos, mas imagine na década de 1950, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade da Bahia, como era racista, e este professor negro, sorridente, muito, muito elegante, falando fluentemente francês quando retornou, né? Os pais dele eram autodidatas e ensinaram a ele já, não só a ele, mas aos 2 irmãos dele. A irmã, ele tem uma irmã e um irmão. E desde cedo em casa ensinaram a eles a falarem latim, inglês, francês. Então, quando esse negro nessa universidade da Bahia se tornou professor, ao regressar da França, chamava muita atenção, como um único negro, né? Sorridente, elegante, bonito e pessoalmente muito atraente. Em todos os sentidos falando, isso traz problemas. E a minha pesquisa, o meu trabalho, creio que vocês já estão informados, deverá resultar na biografia de Milton Santos. E o meu objetivo não é discutir somente as ideias de Milton Santos, mas o homem integralmente, inclusive não só aspectos positivos da sua personalidade. Um dos problemas que ele, como humano, demasiado humano, tinha era exatamente problema e também solução, né? Era essa sua presença atraente que fazia com que grupos de alunos ficassem em torno dele, e segundo consta, principalmente alunas. E isso trouxe consequências também para a vida pessoal, familiar dele, que foi uma vida muito atribulada, vamos dizer assim, né? A vida pessoal dele. Parece que Einstein também teve uma vida muito atribulada, né? Nos seus relacionamentos afetivos. Vocês sabem disso, né? Portanto, quando aqui na França, em Estrasburgo, ele recebe esse convite, vai ao Senegal, vai ao antigo Sudão francês, que hoje é Mali, e vai à Costa do Marfim. E ele relata também neste livro a sua visita a estes países. Possivelmente aqui neste livro ele deixa registrado, ainda não sei se pela primeira vez, a sua condição de afrodescendente. Tem um trecho no livro em que ele chega ao Sudão e ele diz a impressão que ele tem, a emoção que ele tem de chegar num lugar onde ele supõe que as suas origens teriam sido ali, as origens dos seus antepassados, né? No Sudão francês, Mali. E ele retorna, publica este livro. Quando ele retorna para o Brasil, para a Bahia, ele presta concurso para entrar na universidade. Interessante é que não existia o curso de geografia na Universidade da Bahia. Foi um período muito rico no debate cultural, intelectual na Bahia, porque, como todos nós sabemos, até o final da década de 40, não existia no Brasil uma universidade federal pública, existiam faculdades isoladas. A história da educação superior do Brasil, todo mundo sabe que começa com a ida do imperador, 200 anos fez agora, né? Da ida da família real para o Brasil, a criação do curso de Direito em Recife, o curso de Direito no Rio de Janeiro e o curso de Medicina na Bahia. Assim tem
o curso de Direito foi em São Paulo, né? Recife, São Paulo. E na Bahia, o curso de Medicina. Assim começa os cursos superiores no Brasil. E até o final da década de 40 não existiam universidades estruturadas, Universidade Federal estruturada. E na Bahia, da mesma forma, existiam cursos, faculdades isoladas, como a de Direito, Medicina, Artes, mas o final da década, o início da década de 50, marca a entrada na Universidade da Bahia de um homem que se tornou muito famoso, respeitadíssimo, chamado Edgar Santos, que resolve articular a criação de uma universidade. Quer dizer, ele resolve congregar todos os cursos superiores que havia numa única universidade. E quando regressa para o Brasil, Milton Santos é chamado pelo reitor Edgar Santos para criar um curso de geomorfologia.